Meu boa tarde a todos os irmãos, queridos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. É um prazer muito grande estar aqui novamente para aprendermos juntos da palavra de Deus. Eu convido você, juntamente comigo, a abrir as vossas Bíblias. Eu gostaria que você, assim que encontrar o texto, nós vamos meditar em alguns textos nesta tarde. E o primeiro deles se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, verso 50. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo 12, verso 50. Eu gostaria que você, em atitude de adoração, de reverência, juntamente comigo, fechasse os seus olhos, abrisse o seu coração para elevarmos a Deus uma prece. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós te somos imensamente agradecidos por mais essa oportunidade que temos para estudarmos a Tua Palavra, para aprendermos mais da Tua Palavra. Que o Senhor me inspire, me dê a sabedoria do alto, para que possamos aqui, Senhor, nos alimentar e que esse alimento seja importante para o fortalecimento da nossa fé. É o que eu te peço, te pedimos e te somos gratos no doce e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de começar propriamente a leitura do texto, eu quero agradecer de uma forma muito especial aos irmãos de Licínio de Almeida. Nós estivemos lá, eu digo nós, eu juntamente com os irmãos de Jacaraci, quase toda a Irmandade de Jacaraci. Estivemos lá no último sábado, congregando juntos. E aqui eu quero agradecer algumas pessoas. A primeira, o irmão Joelson, que é o ancião daquela igreja. Em nome de toda a liderança da igreja de Licínio de Almeida, eu agradeço aqui na pessoa do irmão Joelson. Quero agradecer também ao irmão Florisvaldo pela excelente recepção que tivemos ali. Ele estava ali na recepção, no último sábado, com aquele sorriso, com aquela simpatia que lhe é peculiar. E é muito bom quando a gente vai em um local, em uma igreja. Eu já conhecia Licínio de Almeida, estive retornando lá. E é muito bom sentir-se amado, querido. E desde a entrada, o irmão Florisvaldo, quero agradecer a sua pessoa e, em nome dele, a toda a recepção da igreja. E também vou citar mais aqui para frente, a irmã Airã. Eu vou citar ela no decorrer do estudo do sermão desta tarde. E, ao mesmo tempo, comunicar à igreja de Licínio de Almeida que nós íamos jogar para o canal o sermão que foi gravado na igreja. Nós gravamos o sermão na igreja, mas nós tivemos ali um problema com o áudio. E a qualidade não ficou muito boa a qualidade do áudio. Então eu vou tentar aqui, irmãos, nessa tarde, eu estou falando aqui da minha igreja, de onde eu sou membro, eu não estou em Licínio de Almeida, mas eu vou tentar reproduzir o mesmo sermão que nós tivemos ali no último sábado. É impossível gravar o mesmo sermão, mas nós vamos tentar aqui ser fiel à leitura, ao texto e à pregação que foi feita em Licínio de Almeida no último sábado. Eu vou começar aqui com uma pergunta. Hoje eu estou aqui na igreja, estou me direcionando a você que me acompanha. Desde já, meu muito obrigado. Gostaria que se inscrevesse. Eu tenho, graças a Deus, pessoas que me acompanham que ainda não estão inscritos no nosso canal, né? O canal é DS, Sermões, D de David, Davi Santos, e você pode ali se inscrever e estar recebendo também ali os nossos sermões semanais. Eu tenho uma pergunta para fazer à igreja. A pergunta é a seguinte: Jesus foi batizado quantas vezes? Talvez você tenha respondido uma. Onde? Rio Jordão. Por quem? João Batista. Com que idade? 30 anos. Em que ano da era cristã? Ano 27, ano Domini. Por João Batista, que era seu parente, porque as irmãs eram primas, né? Mas eu não vou falar nesta tarde, irmãos, desse batismo.
porque o título do meu sermão, do nosso sermão desta tarde, se encontra justamente aqui. Eu preciso de um título, e o título está aqui na leitura de Lucas, capítulo 12, verso 50, que diz o seguinte: amém, igreja? Você diga amém quando encontrar o texto. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Então, o título do sermão desta tarde, desta semana, é o segundo batismo de Jesus. Quem disse essas palavras, que somente Lucas relata, o único evangelista, o doutor Lucas, que relata essas palavras, capítulo 12, verso 50, onde Jesus disse que tinha ainda um batismo. Jesus já havia começado o seu ministério de 3 anos e pouco, 3 anos e meio, mas ele tinha que passar por um batismo. E quando ele pensava nesse batismo, a partir do momento em que o tempo ia passando, a data desse batismo ia se aproximando, ele se preocupava, e muito mais do que se preocupar, ele se angustiava, até que o mesmo batismo se realizasse. Então, o segundo batismo de Jesus é o título do sermão desta tarde. É o título do sermão desta semana. Mas então, que batismo é esse? Que Jesus, à medida que o tempo passava, Jesus ia ficando preocupado, angustiado, até que o mesmo se realizasse. Irmãos, eu convido você para voltar. Nós vamos estudar os evangelhos, são vários textos. Nós não teremos tempo aqui suficiente para ler todos, mas agora eu quero que você volte à sua Bíblia, não esqueça de dizer amém, fique à vontade para dizer amém. E o segundo texto é Marcos, no capítulo 10, versículo 35 em diante. Nós não vamos ler esse texto, mas esse texto é muito conhecido no mundo do evangelho. Eu creio que você já leu, quem sabe no ano bíblico, já ouviu algum pastor, algum obreiro, evangelista, missionário, pregar sobre esse texto, comentar sobre esse texto. É um texto muito conhecido, nós não vamos ler, eu prefiro contar a história. Mas aqui fala do pedido de Tiago e João. Na verdade, irmãos, eu gosto mais da leitura do relato de Mateus. Mateus também relata esse fato, e no relato, segundo escreveu o evangelista Mateus, ele fala que o pedido foi feito pela mãe de Tiago e João. Salomé, a mãe de Tiago e João. Mas por que eu escolhi o relato de Marcos, em vez de escolher o relato de Mateus? É porque aqui no versículo 38, Jesus vai responder a uma pergunta. Na verdade, é um pedido. Então, a mãe de Tiago, sabendo do desejo dos filhos, Tiago e João, Tiago, filho mais velho, João, filho mais moço, ela então chega a Jesus, juntamente, você imagine a cena, eu quero que você viaje no sermão desta tarde, desta semana. Ela chega então, juntamente com seus filhos, porque era desejo dos seus filhos, assentar-se no trono ao lado de Jesus, né? E ela chega e diz o seguinte: olha, Senhor, eu gostaria que o Senhor desse esse privilégio, que os meus 2 filhos, Tiago e João, um se assente à sua direita no teu reino e o outro se assente à tua esquerda. Eu imagino, irmãos, que aquele que sentaria à direita seria Tiago, porque Tiago era o filho mais velho. O filho mais velho gozava de alguns privilégios, de algumas prerrogativas. Então, o filho mais novo seria, então, João. Então, Tiago sentaria-se à direita de Jesus, no reino que Jesus, segundo ela, iria implantar aqui na terra, e o outro filho sentaria, então, à esquerda. Mas preste atenção aqui, irmãos, no que Jesus responde. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com o que sou batizado? Agora você entendeu por que eu estou contando essa história? Porque na visão de Marcos, Jesus ele disse o seguinte: vocês não sabem
a senhora não sabe o que está pedindo para os seus filhos. Será que eles podem beber do cálice e ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Eu gosto mais dessa tradução porque coloca o batismo como algo que iria acontecer, algo que estava no futuro. É por isso que Jesus se preocupava até que esse batismo se realizasse. E aqui, irmãos, entra uma outra figura, porque antes do batismo, que Jesus seria batizado, a sua alma se angustiava até que esse evento acontecesse, e a gente vai falar sobre isso, o sermão é sobre esse assunto. Jesus teria que beber o cálice. E o interessante, irmãos, é que quando Jesus faz essa pergunta, aquela mãe, os filhos estavam ao lado, era conhecedor, era algo explícito, à vontade, os filhos haviam conversado isso. A mãe sabia do desejo, por isso que ela pede para Jesus, na companhia dos filhos. Tiago e João, Tiago o mais velho, João o mais moço. E eles disseram, podemos beber o cálice e também podemos ser batizados. Irmãos, eles seriam batizados, antes beberiam o cálice, mas eles ainda não estavam prontos. Eles ainda não estavam prontos para beber o cálice. A gente vai entender o que é esse beber o cálice. E ser batizado com o batismo pelo qual Jesus seria batizado. Irmãos, eu quero que você passe agora aqui 2 páginas da tua Bíblia. Chegamos agora ao mesmo livro, Marcos, capítulo 14, versículo 23. O relato aqui é da ceia do Senhor. Vamos aguardar um pouco. Aqui diz o seguinte, irmãos. Aqui diz o seguinte. Eles haviam participado, estavam participando da ceia. Jesus então pega o cálice, você sabe que dentro daquele cálice havia o sangue da nova aliança. Na verdade, era o fruto da videira, o suco de uva não fermentado, significando o sangue de Jesus, sem fermento, não fermentado, porque o fermento representa o pecado, né? E Jesus tomou então o cálice, deu graças, Jesus abençoou o cálice, Jesus está abençoando o cálice, aquele cálice que ele tanto temia, que ele tanto se preocupava, aquele cálice que ele haveria de beber. Isso acontece na quinta-feira, no momento da ceia. E diz aqui, irmãos, o relato que Jesus abençoou, deu graças, agradeceu a Deus pelo cálice, que daqui a pouco ele vai pedir que, se fosse da vontade do Pai, que o Pai passasse dele aquele cálice. Mas ele então abençoa o cálice, e agora vocês vão perceber aqui que todos eles beberam do cálice. Irmãos, todos beberiam do cálice, menos Judas. Você vai perceber que Judas é o único. Você vai perceber, você vai entender daqui a pouco, por que Judas não quis beber do cálice. Mas todos eles beberam do cálice. Isso aqui por ocasião da ceia do Senhor. Eu gostaria de lembrar à igreja que a ceia do Senhor, essa ceia, ela acontece um dia antes da Páscoa. Um dia antes da Páscoa. Um dia antes da morte de Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque agora eu quero que você, juntamente comigo, vá até o capítulo 22 do Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. E eu estou usando a terminologia doutor Lucas, porque você vai perceber que a gente vai falar novamente sobre o cálice aqui, né? Aquele cálice que Jesus abençoou na ceia, que representava o seu sangue, que juntamente com os seus discípulos beberam daquele cálice, né? E agora, irmãos, um pouquinho depois da ceia do Senhor, eu estou agora no Evangelho de Lucas.
Jesus vai para um lugar chamado Getsêmani. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você ler o versículo 42, capítulo 22, versículo 42, você vai ler Jesus dizendo ao Pai: Pai, se queres, passe de mim esse cálice. Mas o que é o cálice, irmão? E o batismo? Que cálice é esse que antecede ao segundo batismo de Cristo? Que cálice é esse que Jesus pede para o Pai que passe dele, mas que não fizesse a vontade dele, mas que fizesse a tua vontade, a vontade do Pai? Então, o cálice novamente aparece aqui. Irmãos, no jardim do Getsêmani, Jesus sentiu a pior sensação que o pecado traz à humanidade: a separação do Pai. Irmãos, eu não vou falar agora, a princípio, sobre a dor física de Jesus. Vou falar sobre a dor psicológica. A pior consequência do pecado, irmãos, é a separação do Pai. Isaías diz que o pecado ele faz uma barreira, uma parede entre nós e Deus, para que Deus não nos ouça. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque Jesus é a ponte. É a ponte. Com o sacrifício de Jesus, essa parede foi derrubada. Jesus é a ponte, porque o pecado faz a separação, mas Cristo veio, derrubou a parede e se fez ponte. Amém, igreja? Amém. Essa é a pior sensação. Irmãos, Jesus nunca sentira essa sensação anteriormente. Você imagina Jesus, Deus, o Deus encarnado, o Deus eterno juntamente com o Pai, agora sentindo pela primeira vez essa separação, porque o pecado nos separa. E eu quero lembrar a igreja que Jesus carregava os pecados de toda a humanidade, o pecado de todas as nações, em todas as eras, os pecados dos nossos primeiros pais, desde Adão e Eva até o último, a última pessoa, o último ser a nascer. Porque pecado não é só atos praticados, pecado é condição humana. O problema do pecado é a condição. Nós já nascemos, Davi diz que em pecado me concebeu minha mãe. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque daqui a pouco eu vou dizer que Jesus não perdoa pecados. Ele paga pecados. Ele não perdoa pecados. Porque para pecado tem que ser cálice. Cálice, que é o sofrimento de Jesus, que antecederia ao seu batismo, o seu batismo de sangue, que é a sua morte. Então, o segundo batismo de Jesus é a sua morte. E o cálice que Jesus beberia é o sofrimento, não só físico, mas também psicológico, que era sentir essa sensação que ele nunca sentira anteriormente, que foi, por aquele momento, a separação do Pai. Irmão, Jesus chegou a suar sangue. O seu suor se misturou em gotas de sangue que caía ao chão. Eu sou um pouco curioso, eu até anotei aqui a palavra na minha Bíblia, é um fenômeno chamado de hematidrose, ou hematoidrose. O que é esse fenômeno, irmãos? O que provoca esse suor com sangue? Jesus suou gotas de sangue, o seu suor se tornou gotas de sangue. Isso acontece por situações de estresse físico ou emocional extremo. Estresse físico ou emocional extremo. Irmão, somente um estresse, uma agonia, algo imaginável, algo que vai além da compreensão humana, porque esse estresse, essa agonia, era resultado do pecado de toda a humanidade que recaía
sobre as costas de Jesus. Então, eu quero que você entenda, a partir de agora, que você viaje comigo, uma viagem ao túnel do tempo. Você pode imaginar Jesus ali, no Getsemane, no jardim do Getsemane, preocupado, ele sabia o que estava por vir. Irmãos, eu estava lendo o dicionário John D. Davis, e lá descreve, irmãos, como a tragédia do Calvário. Irmãos, foi algo desumano que aconteceu ali. Foi algo brutal que aconteceu ali. Mas todo o sofrimento de Jesus, ele já acontece no Getsemane. Interessante que agora eu vou para o Evangelho de João, e nós vamos terminar o sermão. Eu não estou terminando ainda o sermão. Não estou terminando o sermão, mas nós vamos agora trabalhar aqui a leitura, os acontecimentos do capítulo 12 até o capítulo aqui 20, né? Capítulo 20, começo do capítulo 20 aqui, porque os fatos narrados em João, eles narram a cronologia, a sequência cronológica dos fatos. E a primeira sequência é que aqui diz, irmãos, que 6 dias antes da Páscoa, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Jesus foi ungido por Maria, irmã de Lázaro. O texto diz. Então esse fato aconteceu no sábado. Eu já expliquei isso em outro sermão, que era contagem inclusiva. Computava-se o primeiro dia, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Então a Páscoa era a sexta. Esse fato acontece no sábado. Jesus foi ungido. O que acontece no domingo? A entrada triunfal em Jerusalém. O povo estava aclamando Jesus Rei. O povo estava aclamando, lembra da entrada triunfal? Jesus montado em um jumentinho. A gente vai falar um pouco sobre isso no decorrer do sermão, você lembra dos fatos? Mas, irmãos, na quinta-feira, acontece aqui o lava-pés. Na quinta-feira daquela semana. Pedro é avisado na quinta-feira. O traidor Judas é indicado na quinta. Pedro, aquele que negaria, também já havia sido avisado. E agora no capítulo 14, essa é a cronologia dos fatos. Jesus está, irmãos, aqui confortando os discípulos, a promessa do Consolador. Aqui a videira e os ramos, capítulo 15, a missão do Consolador. Jesus estava dizendo, olha, eu vou, mas um outro igual a mim virá. O Consolador, o Espírito Santo. Jesus está se despedindo dos discípulos. E aí eu entro aqui na capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus pelos discípulos. E ele orou naquele momento por mim, irmãos, por mim. Leia o texto, Jesus orou também por mim. Jesus sabia, irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 1º de dezembro. Mas eu estou pregando como se eu estivesse no Ensino de Almeida. Então hoje é 29 de novembro. Hoje é sábado. Jesus sabia que eu estaria aqui. Jesus sabia que eu estaria no Ensino de Almeida, pregando por igreja, juntamente com os meus queridos irmãos de Jacaraci. A igreja quase em peso estava ali. Deus seja louvado. Tínhamos ali também irmãos de Conquista, de Candeias. Deus seja louvado pela presença de vocês. Bairro Candeias, de Vitória da Conquista. Eu representando a minha igreja, e Jesus orou por mim. O texto diz que Jesus orou para que todos que viessem a crer. E nós cremos. Por isso nós estamos aqui. Mas por que eu estou dizendo isso, amada igreja? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque Jesus, quinta-feira, um pouquinho antes da tragédia do Calvário, Jesus tinha consciência, meu irmão, do que ia acontecer, minha irmã. Tinha consciência. E Jesus ainda para se preocupar comigo. Você percebe o quanto que eu sou amado? Você percebe o tanto que eu sou querido por Deus? Jesus está preocupado comigo. Ele está preocupado com você, porque Ele morreu por nós.
E agora, diferente de Licínio de Almeida, eu vou usar por nós. Ele morreu por mim, mas morreu por nós. E por que eu estou falando isso, irmãos? Jesus, diante do que ia acontecer, da barbárie que ia acontecer, você vai perceber isso daqui a pouco. Jesus se lembrou de mim. Não só dos discípulos que estavam ali, mas todos aqueles que viessem crer. Nós cremos, por isso estamos aqui. Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus disse essas palavras de conforto aos discípulos, de conforto. Jesus estava tranquilo, estava despreocupado, estava com um semblante leve. Mas, irmãos, quando Jesus chegou no Getsêmani, onde ele suou gotas de sangue, lembra de Lucas? O seu semblante mudou. A sua fisionomia mudou. Os discípulos perceberam que alguma coisa, alguma coisa estava acontecendo. Mas no momento, irmãos, que Jesus mais precisou dos discípulos, eles estavam, mas não estavam. Eles estavam, mas não estavam. Porque estavam dormindo. Então agora chega um grupo de 11. Judas foi receber as moedas, né? Jesus já disse que alguém iria trair. Judas se apressou. Judas não vai beber do cálice. Daqui a pouco eu vou explicar o cálice. O que significa beber do cálice. Irmãos, e agora na entrada do horto. Aquele jardim tão conhecido, os discípulos já tinham ido ali outras vezes. Jesus está no finalzinho do seu ministério. Era um local conhecido. Era um local de oração, de comunhão com Deus. Jesus já passara noites inteiras ali, mas aquela era diferente. Aquela noite era diferente. Irmãos, o destino da humanidade, de todos os seres, de todas as nações, de todas as eras, estava nas mãos de Jesus, na decisão de Jesus. Irmãos, eu fico imaginando porque o diabo tentou matar Jesus. Lembra? Lá do Egito? O ouro, incenso e mirra serviram para que Maria e José vendessem essas oferendas que os magos trouxeram, para que eles vivessem no Egito até que Herodes morresse. Mas a ideia de matar os meninos não foi de Herodes, foi do diabo. Foi do diabo. Mas não venceu. Amém, irmão? Diga amém. Não venceu. O diabo não venceu. Jesus, quando era ainda criança. Então o diabo agora vai tentá-lo fazer pecar. Lucas capítulo 4. Mateus fala também. Porque eu não consegui matá-lo quando criança, mas eu vou tentá-lo a pecar. E mais uma vez, 3 vezes, o diabo foi derrotado. Bendito seja o nome de Deus. Amém? Diga amém, irmãos. Diga amém. Bendito seja o nome de Deus. Foi derrotado de novo. Mas agora o inimigo está mudando de estratégia, porque aqui, irmãos, no Getsêmani, ele não vai tentar matar Jesus. Ele não vai tentar, pelo menos a ideia era que Jesus desistisse. Ele não vai tentar levar Jesus ao pecado. Ele sabe que seria derrotado de novo, mas ele tem uma estratégia diferente. E qual é a estratégia do diabo aqui, irmãos? Desanimar Jesus. Jesus pergunta assim: o teu povo te rejeitou? A nação te rejeitou? Saiu para receber as moedas. Você sabe disso. As 30 moedas. Era Judas. O outro, você sabe, vai te negar. Você até já falou com ele. Você já até alertou. Ele está achando que não, mas ele vai te negar. E os outros vão te abandonar. Olha só, irmãos. Entram 11 discípulos. Tiago, João e Pedro, né? Pedro, Tiago e João. Os outros, esses 11 que ficam na porta do horto, na porta do Getsêmani, Jesus pede que eles fiquem ali.
Mas aqueles mais próximos de Jesus, os mais próximos de Jesus, que é Tiago, João e Pedro, eles andam mais um pouco, eles adentram o jardim, entende? Eles adentram ao jardim. Só que chega um momento que Jesus diz assim, olha, eu quero que vocês fiquem aqui. E aqui, na linguagem de Lucas, eu gosto muito de Lucas, porque além do suor de Jesus, ele relata, né? Ele fala a distância que os discípulos ficaram de Jesus, porque eles pararam onde Jesus pediram que eles parassem, e aqui vai dizer o seguinte, há um tiro de pedra, ou seja, de 20 a 30 metros, Jesus pede que eles parem, eles parou, 8 ficaram na entrada do jardim do Getsemane, entende, igreja? Ficaram na entrada. 3 adentraram ao horto, ao jardim do Getsemane. Jesus pede para que eles parem. E Jesus agora anda a um tiro de pedra, ou seja, de 20 a 30 metros, de onde era uma distância pequena, 20 a 30 metros. Eles poderiam ver Jesus. Eles poderiam ouvir a oração de Jesus, se a oração fosse verbal. A distância era pequena, era à noite, um silêncio total. Judas ainda não tinha chegado com a turba, entende, igreja? Ainda não tinha chegado com a turba. Mas todos adormeceram. E olha que Jesus avisou. Olha que Jesus avisou. Todos adormeceram. Até Pedro, que disse que não iria escandalizar o seu mestre. E aí Satanás pergunta, vale a pena? A nação te rejeitou? Um te traiu? Já te traiu? Já está chegando aí com a turba? Vai te dar o beijo, o famoso beijo da traição? O outro vai te negar? E os outros vão simplesmente te abandonar. Então o diabo, irmãos, está tentando fazer Jesus desistir. Eu quero que você entenda que isso tem tudo a ver comigo. Isso tem tudo a ver com você, porque foi por mim, foi por você, foi por nós, foi pela humanidade. Entende, igreja? Entende isso? Vocês estão entendendo? É um momento decisivo. É um momento decisivo da história humana. Os mundos não caídos estão assistindo a cena. O diabo tentando fazer Jesus desistir, para não ter a sua cabeça esmagada, porque na cruz, Jesus esmaga a cabeça do diabo. O diabo é derrotado. A profecia se cumpre. E o diabo como se fosse um amigo. Não sofra. Não vale a pena e não valia, irmãos, não valia. De certa forma, o diabo tinha razão, irmãos, eu não merecia. Você não merecia, nós não merecíamos. Mas como diz a Alessandra naquele hino, o esposo dela fez, ele tomou o meu lugar. O diabo não consegue. Jesus ali decide, irmãos. O momento decisivo não foi a cruz, porque na cruz Jesus já havia decidido. O plano foi feito antes da fundação do mundo, o plano da redenção, mas no Getsemane era o momento de ratificar o plano, ou de Jesus desistir, e ele podia desistir, ele só não podia pecar. Porque se Jesus pecasse, irmãos, ele também estaria perdido. Jesus podia desistir, mas não podia pecar. Até a salvação dele estava em jogo. Os anjos querendo fazer alguma coisa, não podia. Se ofereceram para morrer no lugar de Jesus, não podia, são criaturas. Mas somente um como Deus. Irmãos, eu fiquei pensando nisso aqui. Quando eu pensei assim, por que a mãe Salomé, a mãe de Tiago, o irmão mais velho, João, o irmão mais caçula, né? Por que fez aquele pedido? A princípio eu pensei assim, olha, egoísmo, arrogância, avareza. E o pior, irmãos, que todos os outros ouviram o pedido. Os outros ficaram indignados, porque na verdade eles não pediram, mas queriam aquilo. O objetivo era o mesmo. Talvez não tivessem a coragem de pedir, mas tiveram a indignação.
quando a mãe, Salomé, de Tiago e João pediram. Mas eu descobri uma coisa no capítulo 8 de Lucas. Salomé fazia parte daquelas que assistiam Jesus, daquelas que contribuíam com o ministério de Jesus, aquelas que, porque Jesus não tinha uma conta no banco, entende, irmãos? Jesus não tinha uma conta no banco, mas ela contribuía com seus recursos. Então ela achou que talvez era uma questão de justiça, ela ajudava a obra, né? De certa forma ela também patrocinava a causa. Judas, você já sabe que era o tesoureiro, aquele que furtava as escondidas. Por isso que ele reclamou da unção de Jesus ali por Maria. Podia ter dado aos pobres, ele queria ficar com dinheiro, irmão. Mas isso, só para lembrá-los, mas Jesus então decidiu. E agora, irmãos, diz o texto aqui, antes de ler aqui o último texto aqui do fechamento, diz que um anjo apareceu. Eu fico imaginando o mesmo anjo, irmãos, o anjo que ocupou o lugar de Lúcifer. Ele veio. Agora já era o diabo, né, irmãos? Porque lá no céu era Lúcifer, mas quando ele foi expulso já era o diabo. Mas aquele anjo que ocupou no céu o lugar do diabo, agora chega, agora sai o diabo, não é mais Lúcifer, já é o diabo. E agora chega o anjo, irmãos. Não para tirar a cruz de Jesus, porque Jesus aceitou. Não para tirar a agonia de Jesus. Jesus continuava agoniado, angustiado. Mas a presença do anjo fortificou Jesus. Tirou a depressão de Jesus. Tirou o desânimo de Jesus. Jesus estava deprimido. Jesus estava desanimado. Mas agora o anjo chega, conforta Jesus. Aquilo que os discípulos tiveram a oportunidade, mas estavam dormindo. Estavam dormindo. Foi necessário que um anjo descesse. E agora Jesus então decide. Ratifica o plano da salvação. Morrerei pelo homem. E agora, irmãos, eu quero que você abra a tua Bíblia aqui. Eu estou no Evangelho segundo João. E João é interessante porque todos os evangelhos, né, narram de forma assim a história de Jesus, cada um dentro da sua visão, cada um. Quando eu preparo o sermão, eu dou uma analisada. Quando eu vou pregar sobre Jesus, o ministério de Jesus, as curas de Jesus, os eventos relacionados a Jesus. Jesus é o personagem principal de toda a Bíblia, não apenas do Evangelho, mas o Evangelho conta a história, narra a vida dele pelos evangelistas. E sempre traz algum detalhe. Lucas aqui fala da agonia de Jesus, o seu suor se tornando em gotas de sangue. Marcos vai explicar porque além de beber o cálice, Jesus fala, vocês poderão ser batizados, né? Mateus não fala a questão do batismo, só fala a questão do cálice, mas Marcos fala do beber do cálice, que Jesus beberia, e ser batizado com o batismo que Jesus seria batizado. Então eles se complementam. E aqui tem uma coisa interessante, irmãos, que somente João traz, a crucifixão. Não vou ler o texto, mas você pode fazê-lo em sua casa. Aqui, irmãos, acontece algo interessante, porque Pilatos escreve na cruz, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Irmãos, imagine só, Jesus foi condenado por Pilatos, e agora Jesus vai carregar a cruz. Irmãos, do Getsêmani até o momento que Jesus chega no Calvário, Jesus não comeu nada. Jesus não bebeu nada. Irmãos, quase um dia sem comer e sem beber. Participou da ceia, mas a ceia é o alimento espiritual. Ninguém enche barriga com ceia. Mas por que eu estou falando isso? Porque Jesus, irmãos, você lembra, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então, para alguém que jejua 40 dias e 40 noites, jejuar um dia é tranquilo. Para alguém que jejuou 40. Mas aqui, irmãos, Jesus tinha sido açoitado. Porque Pilatos reconheceu a inocência de Jesus. Agora você vai entender por que eu estou falando isso.
Por que rei dos judeus? Por que Jesus Nazareno, rei dos judeus? Porque era assim, irmãos. Naquela plaquinha que ficava no cimo da cruz, tinha o nome do condenado e o crime cometido. Então Dimas, estava escrito Dimas, o ladrão do lado direito, Dimas, conhecido como o bom ladrão, mas que no início, irmãos, e eu gosto aí de Mateus e Marcos, porque os mesmos impropérios, as mesmas injúrias, os mesmos insultos, os ladrões também estavam dizendo, não foi só a multidão, mas no início, leia Mateus e Marcos, os mesmos impropérios, injúrias eram ditas pelos ladrões. Então não é que os dois ladrões, que um ladrão desde o início, não, ele estava criticando Jesus. Ele estava injuriando Jesus. Mas a Bíblia fala que em algum momento, parece que a ficha de Dimas caiu. A ficha caiu. Mas por que eu estou dizendo isso? Dimas, ladrão da direita, aquele que também estava insultando Jesus. Qual crime? Ladrão e salteador. Do lado esquerdo, Gestas, ladrão, que tinha que ter, irmãos, e salteador. Irmãos, mandou escrever, eu não estou lendo, você pode ler, em 3 idiomas. Irmãos, hebraico, língua local. Latim, língua oficial. E grego, língua universal. Para todo mundo saber de quem se tratava. Língua local, hebraico, latim, oficial, língua universal, grego. Todos teriam que saber, irmãos. O crime, o nome do elemento. Porque Jesus foi tratado como criminoso, irmãos. Como criminoso. O nome do elemento e o crime. E aí o soldado falou assim, nós sabemos que é Jesus Nazareno. Mas Pilatos, vamos colocar o que aqui? Qual foi o crime desse homem? Coloque aí, rei dos judeus. Eu fico imaginando, irmãos, que os soldados, os carrascos, né? Falou, excelentíssimo senhor, governador da Judéia, excelentíssimo Pilatos, qual o crime? Coloque aí, rei dos judeus. Irmãos, eles subiram na escada, Jesus já tinha sido crucificado, e colocaram lá em cima, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Não tem crime, irmãos. Quando os sacerdotes viram aquilo, ficaram indignados com Pilatos, pediram que mudasse a escrita da cruz. Não, coloque aí, que ele diz ser o rei dos judeus. Ele diz que é, ele acha que é, ele que falou que é. Mas Pilatos disse o seguinte, irmãos, 19, 30, 22, o que escrevi. Ninguém pode mudar, irmãos, o que foi escrito na cruz. Ninguém pode mudar. Aleluia, irmãos, glória a Deus, porque ninguém pode mudar o que foi escrito, porque foi escrito com o sangue de Jesus. Nem o capeta, irmãos, poderia apagar, nem o ser humano com lápis, com borracha, ninguém pode pagar o que foi escrito na cruz. Irmãos, não tinha crime. Rei dos judeus não era crime. Interessante, irmãos, que Jesus não disse que era o rei dos judeus. Pilatos pergunta isso para ele. E Jesus responde, tu dizes. Você é o rei dos judeus? Jesus responde, tu disseste. Quem está falando é você. Filho de Deus não precisa dizer que é. As pessoas enxergam. Filho de Deus não precisa dizer que é. As pessoas veem. Esse é o pior argumento para um crítico. Porque é visível. Ele não precisa dizer que é. Mas Pilatos entendeu que era. Porque Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. O meu reino é o reino da glória. Eu vim aqui estabelecer o reino da glória. Porque antes, da glória não da graça, irmãos, o reino da graça. Porque antes do reino da glória, veio o reino
da graça. E aí eu respondi para a Irã, irmãos, estou orando por Irã, obrigado Irã, porque você está me acompanhando, você vai acompanhar essa gravação. E ela perguntou assim, irmão Davi, por que tamanha crueldade? Em Deuteronômio diz assim que maldito aquele que morrer pendurado no madeiro. Irmão, Jesus estava cumprindo uma profecia. Jesus sofreu, irmãos, a maldição do pecado por nós. Jesus carregou sobre os seus ombros os nossos pecados. Deuteronômio 21, 23. Airã, maldito aquele que for pendurado no madeiro. É maldito de Deus. E Jesus se tornou maldito de Deus, irmãos. Isso é muito forte. Porque levou os meus pecados. Ele não tinha pecado, ele não pecou. Mas Coríntios 5, 21, 2 Coríntios, ele se fez pecado por nós. É aquela história, irmãos. O pastor foi batizar uma irmã, a igreja lotada, como estava ali, Licínio de Almeida. Jesus perguntou, e o pastor perguntou, irmã, 3 perguntas. Aceita Jesus como seu salvador, aquele que morreu na cruz? Aceito, né? Como seu salvador, o único salvador. Aceito. Segunda pergunta, irmã. Aceita Jesus, promete lealdade ao teu salvador, ao teu Senhor, promete ser fiel a Ele. Enquanto viver, ou enquanto Ele voltar nos céus, né? Enquanto a irmã viver. Enquanto ele voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, se a irmã estiver viva, promete ser fiel a ele, na morte ou até a sua segunda vida, prometo fidelidade a Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Foi o que a irmã respondeu. Última pergunta para batizar a irmã, tanque batismal. Cheio, irmão, cheio. Jesus tinha pecado? Tinha. O pastor preocupado, como assim? Irmã, a senhora não entendeu, a igreja cheia. Era a última pergunta, já tinha aceitado Jesus como Salvador e Senhor, prometido lealdade enquanto vivesse, caso não morresse, até que ele viesse na nuvem do céu com poder, e agora sim, com seu trono de glória, ele tinha. O pastor quase que arrancou a irmã ali do tanque, quase que arrancou. Ela explicou, ele tinha os meus. Se tornou maldito de Deus, porque carregou os pecados, por isso que foi afastado, separado do Pai. E já que o diabo, irmãos, não conseguiu matá-lo como criança, quando era criança, não conseguiu fazê-lo pecar ali na tentação do deserto, não conseguiu fazê-lo desistir, agora a ira do diabo, ela recaiu sobre Jesus. Já havia sido profetizado. Desde Belém, Efrata, eu gosto de Miqueias, Belém, Efrata, para distingui-la da outra Belém. Até o túmulo que não era seu, emprestado. E agora, irmãos, eu quero terminar aqui, já estou caminhando para o final do meu sermão. Eu quero falar um pouco aqui sobre os soldados deitam sortes. Então aqui Pilatos não mudou o que foi escrito, porque ninguém pode mudar o que foi escrito na cruz. O que escrevi, o está escrito, equivale ao assim diz o Senhor. Alguns querem mudar o que está escrito, mas o que está escrito ninguém pode mudar. O que está escrito no Novo Testamento é o assim diz o Senhor do Velho. E agora, irmãos, lançam sortes. Irmãos, manto para um, turbante para um, sandália para o outro e cinto para o outro. Então, o manto, o turbante, o cinto, os calçados, a sandália. Irmãos, cada um ficou com um. Mas a túnica, que não quiseram rasgar, eles sortearam a túnica. E foi nesse exato momento, irmãos, que está havendo o sorteio da túnica. Porque repartiram as vestes de Jesus. Irmãos, tiraram tudo que era de Jesus. Porque quando Jesus entrou ali, na entrada triunfal, ele entrou com um jumento que não era dele. Lembra que ele pediu emprestado o jumento? Lembra que o túmulo não é dele, vai ser de José de Arimateia.
Mas a roupa era dele. Então tiraram-lhe tudo, porque a cruz era sinônimo de vergonha. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que segundo João, Jesus ficou despido, Jesus ficou nu. É isso que eu estou te dizendo, meu irmão. Mas antes disso, quando Dimas viu lá a cruz, Jesus Nazareno estava acompanhando, irmãos, desde o pátio. Fizeram a estrada da Via Dolorosa, da estrada da tristeza. Em 3 horas, irmão, em 3 horas, um percurso que um judeu, como anda rápido, faria em 15 minutos, 20 minutos. Eram 3 quilômetros. Porque para cumprir a profecia, Jesus não morreu dentro da cidade. Ele morreu fora, num lugar chamado Calvário. Na convergência, para quem ia para Jerusalém, irmãos, ali na convergência, estava ali a cruz. E segundo Isaías 53, diz assim que ele era como um de quem os homens escondem o rosto. Estava desfigurado, Isaías 53. O sofrimento de Jesus fez com que ele se desfigurasse. E porque era como um de quem os homens escondem o rosto, porque estava nu, irmãos. Lançaram sorte sobre as roupas de Jesus. O manto foi para um, o turbante foi para outro, o cinto foi para outro, a sandália foi para outro. 4. A túnica foram lançar sortes. Mas nesse momento Dimas olhou para a cruz e viu lá. Qual é o crime? Rei dos judeus. Irmãos, e aí Dimas diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Eu fico imaginando a atitude de Jesus com os discípulos. Quando mais precisava, os discípulos abandonaram Jesus. Os que estavam ali, um negou, o outro traiu, os outros abandonaram, né? Correram. Quando a atitude de Jesus para com Malco, irmãos, o que teve João narra isso, só João narra isso. Jesus curou a orelha de Malco. Pedro achou que era pela violência. Atitude para com Judas, amigo. Atitude de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a atitude de Jesus para com o ladrão: hoje, te digo hoje, estarás, futuro, comigo no paraíso. Irmãos, a atitude de Jesus, se preocupando com os outros, Eu vou terminar aqui, irmãos, fazendo um apelo. Eu quero fazer um apelo para você. Da mesma forma que fiz um apelo, falei que ia citar o nome da irmã Irã, estourando por você, pela decisão que a irmã Aurô tomou. Porque aqui, irmãos, então você já sabe que João participou, irmãos. Ele bebeu o cálice, todos eles beberam. Atos capítulo 4, Pedro e João aqui perante o Sinédrio. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Atos capítulo 14, em Jerusalém, João bebeu o cálice, participou do sofrimento de Jesus. Tiago, o primeiro, no ano 44 da era cristã, ao fio da espada, foi o primeiro, depois de Estevão, mas o primeiro dos discípulos a ser mártir por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Agora sim estavam prontos para beber o cálice. No Getsêmani não estavam prontos para beber o cálice, não estavam prontos para participar do sofrimento de Jesus, mas agora já estavam. Marcos foi um, irmãos, que também bebeu o cálice, foi o primeiro a beber o cálice. E João, irmãos, lá em Pátimos, muita gente acha que João estava a turismo. Está fazendo o que aqui? Estou a turismo. Ele não estava a turismo, irmãos. Ele estava ali por causa da palavra e do testemunho. Leia João, segundo escreveu lá o Apocalipse, por causa da palavra de Deus e do testemunho. Por causa da palavra de Deus e do testemunho. Irmãos, eu estou terminando e vou fazer agora o apelo, vou repetir o apelo que eu fiz e a irmã Airã atendeu o apelo. Porque aqui, irmãos, o último texto fala do batismo. A gente usa muito a palavra batismo, né? Esse texto, quando a gente fala de batismo, Romanos 6, diz assim:
Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Uma pergunta. Fomos sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que também, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, aqui está falando do batismo, né? O batismo, a cerimônia, né? Mas antes eu quero falar aqui do batismo de sangue, porque Jesus foi, diz assim, versículo 3, fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O batismo de sangue é a morte de Jesus. Mas aqueles que foram batizados com Jesus na sua morte, também ressuscitarão para a glória do Pai e andarão em novidade de vida. Irmãos, o tanque batismal, eu digo que o tanque, ele tem um significado espiritual. O tanque, o pastor quando entra no tanque, novidade de vida, nova criatura, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Alguém que está em Cristo é uma nova criatura, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu termino agora, estou fechando a Bíblia, irmãos, para falar sobre o batismo. Porque o pastor se torna coveiro. Ele está, no sentido espiritual, sepultando uma pessoa. Uma pessoa está morrendo, irmãos, para a glória de Deus, morrendo para o pecado, para a vida de pecado. Mas o tanque, onde acontece a regeneração, também é um ventre. Porque o pastor que é coveiro está sepultando uma alma. Ele está também tirando da alma uma nova criatura. É o novo nascimento da água e do Espírito. O coveiro, pastor, se torna coveiro, que se torna parteiro, porque sai uma nova criatura. É um novo nascimento, na linguagem espiritual, é um novo homem, uma nova criatura. Então esse tanque, irmãos, porque o que tem dentro da bolsa é água. E nasce uma nova criatura, para a glória de Jesus. Que você que não tomou essa decisão, irmãos, possa participar dessa cerimônia, da regeneração especial, da morte. É um tanque, é um cemitério. Morre-se uma pessoa, mas nasce uma nova criatura, um ventre, para a honra e glória de Jesus. E uma das promessas de Jesus em Apocalipse é que ao vencedor, dar-se-á sentar comigo no meu Pai, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Cristo nos bendiga nesta tarde. Que Cristo nos bendiga. Que o nome dele possa ter sido honrado e glorificado. E que nós possamos passar mais tempo pensando no cálice que Cristo bebeu por nós, no sofrimento por nós, e também na sua morte, que nós possamos também, irmãos, estar prontos para beber do mesmo cálice, e se for possível participar do sofrimento de Cristo, morrer por Cristo, se tornar um mártir por Cristo, porque há um trono reservado para os vencedores, e em Cristo somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe nesta tarde, em nome de Jesus. Amém.